Fala, rapaziada, a resenha full na área, vai dando aquele like, se inscreve, participa, comenta, compartilha, segue a gente, e é isso aí. Fluminense e Vasco vão jogar sábado aí, um jogo marcado pela rivalidade, mais pelo lado deles do que pela nossa, né? Porque o Vasco deixou de ser rival há muito tempo, mas o jogo que vai ser realizado no Engenhão desperta aí muita curiosidade. O Fluminense vai ter só 10% dos ingressos, mas mesmo assim a gente vai atropelar o ex-rival, o Nanico da Colina. Então a gente vai falar aqui de top 10, relembrar 10 grandes jogos aí entre as duas equipes. Lembrando que aqui os jogos eu não vou apresentar ele na ordem de importância, e sim na ordem cronológica aí, na ordem em que eles foram realizados. Primeiro, não tem como dizer, o jogo da final de 76, Fluminense e Vasco, decidido apenas no último minuto do segundo tempo da prorrogação, o gol do Doval, a máquina conquistava o seu segundo campeonato carioca e encantava o Brasil. O gol de Doval, o Maracanã lotado, mais de 100 mil pessoas, o Zé Mário aí ajoelhado, chorando, vendo a bola morrer no fundo da rede. A época do campeonato estadual era a mais importante do campeonato brasileiro. Esse aí foi um grande Fluminense e Vasco. O outro que eu vou falar também é uma final de Campeonato Carioca de 1980. O Fluminense com aquele estigma de timinho, um time que não era aí tão estrelado. Tinha aí alguns jovens liderados pelo Edinho, pelo Cláudio Adão, pelo Rubens Gades, que jogava aí no meio campo. O Fluminense venceu também o Vasco na final para 109 mil pessoas, um gol do Edinho de falta aos 32 minutos do segundo tempo, numa falha do goleiro, mas o que importa é o Fluminense campeão carioca com um time que não era apontado como favorito, como aliás a gente gosta de ser, né? A gente parte agora para 84, a segunda partida da final do Campeonato Carioca. Havia ganho a primeira no meio de semana 1-0 gol do Romerito, mas a segunda partida foi uma aula tática do Parreira, né? O Fluminense se jogou fechadinho, explorando os contragolpes, contou com uma tarde inspirada aí do Paulo Vitor e também do Duílio, e acabou se sagrando campeão brasileiro aí, bicampeão, já que havia ganho em 70, pelo empate aí em 0-0 também para o Maracanã lotado. Outro jogo aí que pouca gente dá importância, mas foi muito importante também, as quartas de final do Campeonato Brasileiro de 89, né? Na verdade, de 88. O jogo foi disputado em 89, mas o Campeonato Brasileiro era de 88. O Vasco havia se classificado em primeiro, tinha um grande time. O Fluminense também, mais uma vez, com o Mazarão, ganhou o primeiro jogo 1-0 e no segundo jogo saiu na frente com o gol do Donizete. Acabou sofrendo empate com gols do Bismarck e do Leonardo e na prorrogação venceu por 2-0 um gol do Zé Maria, que era da base, e um gol do Washington. Fluminense que depois acabou sendo eliminado pelo Bahia nas semifinais. Outro Fluminense Vasco importante, agora a gente vai para 95. O Fluminense vinha muito mal no octogonal decisivo, né? Vinha mal mesmo, tinha até a possibilidade do Renato ir embora para o Palmeiras. E o Fluminense Vasco acabou mudando o rumo da história. Se o Fluminense não ganha do Vasco, o Fluminense já ia ficar praticamente fora do campeonato. Saiu atrás, um gol contra do Dejair, o Lira de falta empatou o jogo, o Valdir fez 2-1. E aí o jogo marcou praticamente não a estreia, mas marcou o surgimento aí do Leonardo, né? O Wesley acabou se machucando, o Leonardo entrou no lugar dele e fez 2 gols e acabou sendo o artilheiro do Fluminense naquela competição. O Leonardo que veio do América de Três Rios, fez uma boa temporada em 95 e depois sumiu. Esse Fluminense Vasco aí também, para mim, entra nos top 10. Agora a gente vai para o ano de 2000. Copa do Brasil em São Januário. O Fluminense empatou a primeira no Maracanã 1-1. E depois de São Januário, o Eurico Miranda gostava de falar, falou uma rajada, que era um absurdo o Vasco ser eliminado por um clube que saía da terceira divisão. O Fluminense, com muita humildade, com o Parreira em comando e com uma noite inspirada do Roger, arrancou o empate 2-2. Na verdade, quem arrancou o empate foi o Vasco. O Fluminense, em 15 minutos, já vencia por 2-0 com gols do Magno Alves e do Aguinaldo. Esse aí foi uma das únicas partidas que o Zete jogou bem pelo Fluminense, não só o Zete, mas como o volante Fabinho, dois jogadores de passagem apagada aí pelo tricolor, mas que nessa noite jogaram muito bem. A gente vem agora para 2010, aqui, Campeonato Brasileiro de 2010, no Engenhão, onde vai ser o jogo de sábado, o Fluminense com muitos desfalques no meio, o Deco, o Marquinhos havia quebrado o braço, o próprio Júlio César, que começou jogando esse jogo, também se machucou, o Belete, e aí o Tartá, que havia voltado de empréstimo, entrou e fez o gol logo aí no comecinho do jogo. O Fluminense venceu o Vasco, um jogo importante. Depois de vencer esse jogo, tinha Palmeiras, São Paulo e o próprio Guarani.
E essa aí foi o início da arrancada para o nosso tricampeonato de 2010, Fluminense 1-0, gol do Tartar. A gente pula agora para 2012, aí final da Taça Guanabara, Fluminense 3-1, um espetáculo. Gols do Fred, um golaço do Deco. Se não me engano, foi dois do Fred e um do Deco, né? O do Deco uma pintura. O Fluminense deu um show no Engenhão. No primeiro tempo já definia a Taça Guanabara e ia para a final do Campeonato Carioca, onde se sagrara campeão, ganhando do Botafogo aí por 4-1 e por 1-0 na segunda partida da final. Esse aí é um grande jogo aí que merece entrar no top 10 de Fluminense e Vasco. Agora, um outro top 10 que entra aqui, entra mais aí até pelo lado com amigo, o Fluminense e Vasco aí na semifinal da Taça Guanabara de 2017, hein? Um sábado à noite, o Fluminense tinha um time jovem, deu um passeio no Vasco, né? Venceu por 3-0, gols do Richarlison, um gol do Wellington Silva de letra, e um gol do Léo Pelé, que vai estar jogando pelo Vasco. Léo Pelé, que era nosso lateral esquerdo, esse time do Abel era muito bom, a gente dá moral para esse time. Mas esse time tinha, por exemplo, o meio campo com o Sornosa, com o Gustavo Scarpa, um ataque com o Richarlison, com o Wellington Silva em muito boa fase, com o Henrique Dourado, que vivia o seu melhor momento, com o Pedro no banco. Então era um time que era muito bom. Tinha um Gum, Renato Chaves na zaga, Léo Pelé, Lucas. Agora, os dois volantes eram o Orejuela e, se eu não me engano, o outro, não sei se era o Jadson, eu não lembro. Não vai me fugir. Mas o time era muito bom, durou pouco. Mas essa partida aí, um sábado à noite no Maracanã, foi um verdadeiro passeio no Vasco. E para mim também entra aí nesse top 10. Para um jogo que entra aqui até de forma emocional, né? Fluminense e Vasco de 2020. 2-1 para nós. E por quê? Porque é o primeiro gol do Fred no seu retorno aí ao Fluminense. Fred que havia retornado ao clube, jogou muita bola na segunda passagem, né? Jogou mais aí com o nome, mas com a experiência, com o que isso ajudou no Campeonato Carioca no ano passado. Mas esse jogo aí foi bem emocionante, porque os caras falaram: imagina agora um contragolpe puxado pelo Ganso e o gol do Fred. Foi exatamente o que aconteceu nesse jogo. Gol do Fred, todo mundo ficou feliz. Já foi 10, hein? Mas agora é o bônus. É agora, o Campeonato Carioca de 2023, 2-0, dois gols do homem, lei do ex. O Cano, que o Fluminense nesse jogo não tinha o Ganso, jogou o menino Arthur, não foi bem, a gente passou sufoco, mas o Germancano resolveu e o segundo gol foi uma pintura, um gol do meio campo. 2-0 Fluminense. Rapaziada, dá seu like, diz aí que jogo que faltou e não poderia ter faltado. E permaneça com a gente aí. Grande abraço, satisfação total.